Ok, eu creio que Deus já tem estado a fazer muito hoje. Creio que Deus já tem estado a ministrar aos nossos corações. Abram comigo em Efésios 1, versículo 3, desculpem. Efésios 1, versículo 3. E é uma passagem que nós conhecemos, creio eu. Se já és crente há algum tempo, não precisa ser muito de certeza que já ouviste esta passagem. Passagem conhecida que nos enche a alma, enche o coração. E eu vou estar a ler numa versão diferente, muito provavelmente da grande maioria, se não de todos. Vou estar a ler da nova versão transformadora, ok? Mas podem segui-la aí na NVI, ou em qualquer das vossas, não é? Vamos ouvir isto e vamos deixar isto assentar no nosso coração. Okay? Isto é para nós que estamos em Cristo Jesus. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Se estás aqui em Cristo Jesus, deixa isto assentar no teu coração. Okay? Esta é a verdade. Não há aqui ninguém que possa ter metade das bênçãos. Não há aqui ninguém que Deus está a dizer, não, tu não mereces todas. Mereces talvez 10%. Não, a verdade para nós é esta. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Deixa assentar mais uma vez, sermos santos e sem culpa diante dele. Já pensaste no privilégio que isso é? Todos nós sabemos as nossas fraquezas, mas pensar que em Cristo abriu um caminho para podermos nos apresentar perante este Deus incrível, santos, sem culpa, inculpáveis. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez pelo louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que Ele comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Este é o nosso Rei. Nosso Deus, Ele é tão rico, Ele é tão rico em graça, que Ele comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Quão bom é termos um Deus generoso, que generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. O propósito de Deus é que louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Para e reflete só um pouco nestes versículos. Talvez passe tempo durante a semana a refletir sobre estes versículos. O
Rigo desafiou da semana passada. Eu acho que vamos ouvir este tema de 10 para 15, várias vezes nos próximos meses. Eu acho que foi profético. Foi um desafio trazido pelo Rigo, mas da parte de Deus, para esticar a nossa fé, para esticar a nossa vida. E quando olhamos para este texto aqui e vemos as verdades que há nestes 10 ou mais versículos, percebemos o potencial que há para cada um de nós. É Deus que, através do seu Filho Cristo Jesus, nos garante estas coisas. E então é dito que toda a sabedoria é-nos dada, todo o conhecimento é-nos dado, que todas as bênçãos espirituais são-nos dadas. É-nos dito que a sua graça foi derramada sobre nós. É-nos dito que somos santos e inculpáveis. Estas são verdades incríveis para cada um de nós. Já pensaram no potencial destas palavras, o poder que há nestas palavras, o poder que há em nós, o fruto que estas palavras trazem para nós, mas também para as pessoas à nossa volta? Aqui no final deste versículo diz que o propósito de Deus era que fosse para que louvássemos a Deus e dessemos glória. No final do versículo 14, que nos resgatará como sua propriedade pelo louvor de sua glória. Eu e tu, nós somos chamados para vivermos uma vida que traz louvor a Deus. A tua vida, a minha vida, o propósito de Deus para ti neste mundo é sim seres espetacular no teu trabalho. Não é? Há muito ensino sobre sermos bons trabalhadores. É sim seres um bom pai. Há muito ensino sobre isso. É sim amarmos uns aos outros. Há muito ensino sobre isso. É sim fazer discípulos. Há muito ensino sobre isso. Mas o propósito total, o propósito geral, é que eu e tu possamos viver uma vida que traga louvor a Deus, que traga honra e glória a Deus. Então todas estas coisas que nós pensamos à volta da caminhada cristã está englobado com o propósito que, ao fazermos discípulos, estamos a trazer honra e glória a Deus. Ao sermos um bom pai, estou a trazer honra e glória a Deus. Ao ser um bom vizinho, estou a trazer honra e glória a Deus. Ao amar o meu irmão, estou a trazer honra e glória a Deus. As pessoas precisam de olhar para mim e ter pequenos vislumbres da glória de Deus. Já pensaste nisso? Esta é a tua responsabilidade, esta é a minha responsabilidade. Traz algum temor até pensar nisso. Eu fui chamado para viver neste mundo, caminhar nesta terra, trazendo pequenos vislumbres, pequenas amostras, pequenas imagens da glória de Deus, de quem Deus é, do caráter de Deus, da sua grandeza, da sua generosidade, do seu amor. Não se trata das pessoas gostarem do Pedro, ou acharem que o Pedro é isto ou aquilo. Trata-se de pessoas conhecerem do Pedro e conhecerem Deus. Sabem, ontem eu e o João fomos abençoados generosamente por um casal amigo. Temos estado a orar por uma situação na nossa vida que precisávamos de ver Deus a atuar. Estávamos em fé, estávamos a orar, e do nada completamente fomos abençoados. Sabem, à noite a refletir sobre aquele momento, eu fui abençoado com um vislumbre da generosidade de Deus através daquelas pessoas. Sim, foram as pessoas que foram generosas comigo, mas elas só foram porque temem e seguem a Cristo. E a generosidade e a bênção de Deus sobre essas pessoas flui às pessoas à volta. Então, tu tens pequenos vislumbres de quem Deus é, através disso. Esta é a minha e a tua responsabilidade.
Agora a minha pergunta para nós é, ou talvez até a afirmação é que vivendo assim, tu e eu vamos viver vidas extraordinárias. Tu e eu somos pessoas normais. Talvez 10% de Penafiel conhecem. Se isso. Se calhar não. Nem isso. Talvez 5%. Às vezes há dias que parece que conhecem bastante. Outros dias não conheço ninguém. Sou uma pessoa normal. Comum. Que passeia pelas ruas de Penafiel. Mas tenho o potencial de viver uma vida extraordinária. Por causa destas verdades. Por causa de quem eu sou em Cristo Jesus. E eu quero te dizer isso. Não limites a tua vida, a tua experiência, àquilo que tu conheces ou pensas que vai ser o teu futuro. Vive uma vida que traz honra e glória a Deus e vais viver uma vida extraordinária. Quer seja em Penafiel ou no outro lado qualquer. Mas vais experimentar o poder, a glória de Deus na tua vida. Sabem, a última conversa que eu tive com o Vino, alguns conhecem, ele agora lidera a nossa família de igrejas. Um homem talvez, estava a pensar, se calhar já neste momento usado em todos os continentes do mundo. Viaja neste momento por muitos lares diferentes, muitos países diferentes, a levar o Evangelho, a encorajar a igreja, a fortalecer igrejas, a plantar igrejas, não é? E é um privilégio nós podemos conhecer. Eu estava a falar com ele há 2 meses atrás, numa sala de uma casa na Inglaterra, e ele estava a dizer: quem diria que um rapaz pobre no interior da Índia, nascido ali, não numa família cristã, neste momento estaria a ser usado para levar o Evangelho para todo o mundo. O normal seria uma vida normal naquela aldeia. Melhor de cenários, Mumbai ou outra cidade grande na Índia para trabalhar, para fazer uma vida. Com Deus o potencial é totalmente outro. E eu quero te desafiar a isso. Olha à tua volta. Olha à tua volta agora. Olha para as pessoas à tua volta. Isto é um bom exercício para fazermos. Eu gosto de olhar à volta, gosto de olhar para as diferentes pessoas aqui da igreja. Gosto muitas vezes, eu e a Igreja João falamos muito à volta das diferentes pessoas aqui da igreja, a falar sobre o potencial. Eu gosto de olhar para uma pessoa e pensar, esta pessoa tem potencial para isto. Há qualquer coisa de diferente nesta pessoa. Ela tem um dom ou tem uma capacidade para isto, tem uma capacidade para aquilo. Não é? Olhem para a volta, olhem à vossa volta, olhem para as pessoas que vocês conhecem e digam se isso não é o caso. Olharmos para esta pessoa e pensarmos: esta pessoa tem o mesmo jeito para conversar com pessoas. Esta pessoa tem jeito para falar do Evangelho. Não é? Tem muito mais jeito do que eu. Não é? Esta pessoa tem jeito para orar. Olharmos uns para os outros e conseguimos entender e compreender o potencial que há num Rio, não é? ou no Litos, ou no Johnny, não é? Olhamos e vemos o potencial. Agora olha para ti mesmo. E aqui é que eu quero nos desafiar. Olha para ti. Porque muitas vezes nós descartamos a nós mesmos. Olhamos para os outros e pensamos que é um futuro brilhante para todos os outros. Mas quem sou eu? Deus olha para ti. A palavra diz que Deus te amou e te escolheu. Deus planeou boas obras para tu fazeres. Deus colocou dons para ti. Olha para ti. Deus quer fazer algo extraordinário neste tempo. Quando preparava esta palavra, vinha-me um versículo à mente que eu, durante 3 dias, lutei com ele porque pensava: isto não encaixa na minha pregação. E andei constantemente a vir este versículo à mente, mas eu vou trazê-lo. E o versículo é, não tenho aqui a referência, mas é muito conhecido, é em Mateus.
Diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. O que sentia ao ouvir este versículo é que talvez haja aqui algumas pessoas, e quero lançar isso já antes do final, talvez haja aqui algumas pessoas que neste momento estão-se a sentir muito cansadas, sobrecarregadas. Tens caminhado, tens servido, mas neste momento, por isto ou por aquilo, estás cansado, estás sobrecarregado. Estás a ouvir-me a falar sobre viver vidas extraordinárias, estás a pensar, eu não tenho energia, talvez até para o próximo dia. Como é que eu posso estar a pensar em vidas extraordinárias? Eu quero te desafiar, se isso és tu, e quero mesmo desafiar, se isso és tu. Nós no final não vamos orar uns pelos outros. Prepare-se para vais orar por alguém no final. Mas se isso és tu, eu quero te desafiar a fazer exatamente isto. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Se tu estás cansado, se tem sido uma luta estes últimos tempos, venha a Ele hoje. Não saias daqui sem ir a Ele. Deixa que Ele pegue nesse peso. Deixa que o Espírito Santo venha e invada de novo, refresca e sai daqui leve. Posso desafiar a sair daqui leve? Sim? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isto é o que Deus quer fazer hoje. Sabem, ontem à noite eu fui encorajado com uma foto da reunião dos nossos jovens e teen time. Estavam mais de 20, todos juntos, ali em casa do Litch e da Kate, a ouvir o Litch a falar, e a foto era espetacular. Todos ali à volta de uma mesa, todos muito atentos, não sei se foi só para a foto, mas estavam muito atentos. Estavam a olhar para o Litch, estavam a ouvir o que Deus estava a falar. Mas sabem, foi fantástico ver o que Deus fez, para mim, um dos pontos altos do verão, ver os jovens, os nossos adolescentes no acampamento. Ver a fome e a sede de buscar Deus, a fome e a sede de orar uns pelos outros no último dia, o desejo de mais Deus, e vê-los ontem também todos juntos. Fez-me pensar, há aqui algo que está prestes a explodir. Se tu és um pai de um adolescente, faz todo o esforço para tê-los no teen time. Faz o que for necessário. Quebra todos os teus horários, todas as coisas. Faz para eles estarem ali. Há qualquer coisa que está a acontecer no meio dos nossos jovens e adolescentes. Vidas extraordinárias. O Rigo desafiou-nos a sermos guerreiros de fé, sermos como Gedeão, homens e mulheres que perseveram, que são constantes, corajosos, audazes. Subir de nível, de 10 para 15, caminho para vidas extraordinárias. Pergunta para nós hoje é: como é que eu posso viver pelo louvor da sua glória? Como é que eu... É tão simples quanto isso, e é uma pregação simples, mas é este o desafio. Como é que tu podes viver pelo louvor da sua glória em tudo o que tu fazes? Como é que vais subir o nível? Ontem estive com os anciões, estivemos a orar e a planear os próximos meses, e a pergunta constante é: como é que vamos de 10 para 15? Como é que vamos subir o nível? Precisamos de subir o nível. Como é que vamos fazer isto? Pessoalmente, como é que eu vou subir o nível? Olha, como é que tu vais subir o nível? Como é que tu vais viver pelo louvor da sua glória? Como é que eu posso ser cada vez mais parecido com Jesus? É outra forma de fazer a pergunta. Como é que eu posso trazer honra e glória a Deus? Um homem chamado Mike Frisby, que alguns de vocês conhecem, ajudou-nos muito no início desta igreja há 30 e tal anos atrás. Ele disse isso: trazer a glória a Deus
E ver o seu nome honrado deve ser o que está em primeiro lugar nas nossas orações. E o resultado natural da nossa forma de viver como seguidores de Cristo. Trazer glória a Deus e ver o seu nome honrado deve ser o que está em primeiro lugar nas nossas orações. E o resultado natural da nossa forma de viver como seguidores de Cristo. Nós queremos conhecer e dar a conhecer a essência da natureza de Deus. Queremos declarar a sua glória às nações e tornar o seu nome glorioso, famoso, conhecido em toda a terra. Sabe, nós falamos muito de ir e fazer discípulos, nós fomos enviados para chamar pessoas para se tornarem adoradores do Deus vivo e verdadeiro. É esse o teu chamado, é esse o meu chamado. Fomos enviados para chamar adoradores do Deus vivo e verdadeiro, fazendo a sua presença conhecida, adorando-o pelas suas qualidades e atos, dando glória a Ele. Somos chamados para o conhecer intimamente. Foi uma das coisas que falámos no acampamento. Para louvar e ser inundados por quem Ele é. Sermos deslumbrados pela sua bondade, graça, mansidão e generosidade. Somos chamados para ser o aroma de Cristo. Acho que em 1 Coríntios Paulo fala. Para alguns somos o aroma de Cristo, para outros somos o cheiro à morte. Mas há algo que na nossa forma de viver tem que estar a causar este impacto. Precisamos de estar a caminhar pelas ruas e haver pessoas que estão ansiosas para estar contigo. Porque querem ouvir mais, faz-lhes bem estar contigo. Sabem que eu às vezes ouço pessoas orgulhosas porque esta pessoa, aquela pessoa tem medo de estar comigo. Porque eu já lhe disse como as coisas são. Nós somos chamados para ser o aroma de Cristo. Nós não somos chamados para criar barreiras ou afastar pessoas com a nossa forma de agir ou de ser. Paulo diz em 1 Coríntios, tudo o que vocês fizerem, quer seja falar, comer, ou qualquer outra coisa, que seja para a honra e glória de Deus. Então significa que tudo o que tu fazes, desde que acordas, tem que ser pensado de forma a que vais trazer honra e glória a Deus. E sabem uma coisa? Vamos ser honestos? É impossível. Humanamente é impossível. Basta o teu filho acordar às 6 da manhã e perguntar se podem ver macaquinhos, a ira começa a surgir. O Espírito Santo está em nós para nos capacitar a viver desta forma. O Espírito Santo está em nós para que nós possamos viver para trazer honra e glória a Deus. É o Espírito Santo que nos capacita, que fala, que nos molda. É o Espírito Santo que traz os frutos do Espírito. Bondade, amor, paciência e mansidão. Não é? É o Espírito Santo que capacita-nos. Então posso deixar uma dica. Amanhã, quando acordares de manhã, não saias da cama sem convidares o Espírito Santo a te capacitar a viver uma vida que vai trazer honra e glória neste dia. Porque vais precisar da ajuda dele. Vais precisar de ouvir o sussurrar dele quando estás com os teus filhos. E uma situação acontece, outra situação acontece, tu vais precisar de sussurrar dele. Saber como demonstrar amor ou correção, mas de uma forma que vai trazer honra e glória a ele. Quando tens um vizinho que deixou o lixo à frente da tua casa, tu vais precisar de ouvir o sussurrar do Espírito Santo para saber como falar sobre a situação com autoridade, mas com amor,
e graça, de forma a que aquela pessoa possa conhecer a Cristo através da forma como tu reages. Pais, agora é que vamos estar com os professores, não é? Temos aqui pelo menos um professor, não é? Vou defendê-lo um bocado. Quando vai estar com professores, hoje em dia os professores são culpados de tudo. E os filhos não têm culpa de nada. Não é o caso. Se formos sinceros e honestos, sabemos que não é o caso. Mas pais, quando estiveres a falar com os professores dos teus filhos, fala com eles mesmo que haja injustiças. Fala com eles de uma forma que estás a trazer honra e glória a Deus. Que a justiça dele venha e não a tua. Sim? Que as palavras que saiam tragam honra a Deus. Tu queres que aquela pessoa que não conhece a Cristo possa vir a alguma altura a conhecer a Cristo. Tu queres que aquela pessoa, a alguma altura, quando está a começar a ter um encontro com Jesus, pense: eu conheço o Pedro. E o Pedro era assim, ele conhecia a Cristo também. Agora faz-me sentido. Sabem? Não queremos o oposto. Não queremos pessoas a pensar: eu não quero nada a ver com isso. Eu conheço o Pedro, e se cristianismo é isso, eu não quero nada a ver com isso. Às vezes ouço pessoas a dizer isso. Os crentes a dizer isso. Eu conheço aquela pessoa fez-me isto e isto. Não quero nada a ver com isso. Amigos, viver pelo louvor da sua glória significa estar a espalhar Cristo por onde andamos. Não só através do que falamos, mas tudo em nós. Então sai daqui, hoje, vamos orar isto uns com os outros, agora. Mas ao orar, vamos orar para que quer vás para a escola, quer sejas um professor na escola, que também tem que saber lidar com os alunos de forma que traz honra e glória a Deus. Quer sejas um funcionário numa fábrica, quer mores num prédio, quer estejas onde quer que estejas, tu possas ter pequenos momentos onde pessoas tenham pequenos vislumbres da glória de Deus. Que ao falar contigo, eles tenham um desejo de conhecer mais. De ao perceber a tua graça para com aquela situação, a pessoa queira perceber porquê. Sim? Ao sermos generosos, possam perceber: isto não é natural. Há qualquer coisa, isto tem qualquer coisa a ver com a fé dele. Tem qualquer coisa a ver com o Jesus que ele fala. Sim? E o potencial é extraordinário. É extraordinário. Quer tu vais andar por nações, e talvez haja aqui alguns que vão andar por nações, quer vejas uma pessoa salva, não há nada melhor. E é extraordinário. Porquê? Porque tu não fazes isso sem ser pelo Espírito Santo, sem ser Deus a capacitar-te. Então tu fazes algo que tu não consegues fazer humanamente. É extraordinário. Podes estar envolvido na mudança de uma vida para a eternidade. Lembro da história, acho que era do Reinhard Bonker, um homem que foi usado para transformar milhões de pessoas, levar o Evangelho para milhões de pessoas. Campanhas extraordinárias. Eu lembro de ler o livro dele e ele citar o homem que lhe trouxe a Cristo. Foi um homem que ele conheceu uma vez numa reunião, nunca mais ouviu falar dele. Era um membro daquela igreja. O que aquele homem fez foi extraordinário. Levou o Evangelho a um homem chamado Reinhard Bonker, que depois foi escolhido para levar o Evangelho a milhões. Talvez aquele homem possa ter sido a única pessoa que ele viu salvo. Mas estão a ver o fruto? Faz parte de algo extraordinário. Tu e eu podemos fazer parte de fazer coisa extraordinária nestes próximos meses. Então levanta-te. Se tu queres viver uma vida assim, levanta-te. Vamos convidar o Espírito Santo a vir sobre este lugar e vamos orar uns pelos outros.